Boa noite a todas e a todos. Vamos agora começar a mesa que encerra o nosso seminário. 2 dias longos de discussões sobre a pós-graduação que completa 50 anos. Nada mais apropriado, nada melhor do que encerrar esses debates com aquele que participou da fundação dessa pós-graduação, que a coordenou, a dirigiu, de certo modo, ajudou a consolidar, que produziu aqui, que é o professor Vanderlei Guilherme dos Santos. Professor Vanderlei, imagino que todo mundo saiba. Se tiver algum aluno aqui que não sabe quem é, eu imagino que tem problemas. Peço que a pessoa se retire e libere o lugar para outra pessoa, porque assim isso indica problema de formação séria. Mas professor Vanderlei Guilherme dos Santos tem mais de 20 livros publicados sobre diferentes assuntos. Foi pesquisador de uma das últimas gerações do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Como eu já disse, já participou da fundação do UPERJ, e eu, como parte da organização desse evento, pensei em como incluir o professor Vanderlei nesse evento, já que a sua importância é tão grande para esse instituto, que a sua inclusão em uma ou em outro lugar sempre deixará a desejar em relação à sua importância. Mas eu acho que a inclusão do Vanderlei nessa mesa de encerramento tem muito mais a ver com o tipo de característica que ele imprimiu a essa casa, que eu espero que as novas gerações estejam conseguindo manter. Ele vai poder dizer isso, dizer se eu estou certo ou não, mas é uma certa inquietação constante com o formato da casa, com a política brasileira, com a sociedade brasileira. Um pouco nas mesas anteriores, todo mundo falou muito do passado, mas quase todo mundo terminou dizendo: a gente precisa mudar, a gente está indo para onde, como é que a gente muda, etc. Essa inquietação me fez fazer algo recentemente, tomar uma atitude muito drástica, que é voltar a ser aluno. Eu estou fazendo curso de extensão com o professor Vanderlei. É drástica porque eu realmente me descobri hoje um péssimo aluno depois de me tornar professor, e é muito difícil para mim vir aqui às 19 horas e ficar até às 10, depois de trabalhar o dia inteiro, mas realmente a aula do professor Vanderlei tem valido a pena. É uma aula com um objeto muito específico, que é uma introdução ao século XXI. Então, eu e a Argelina somos provavelmente os alunos mais indisciplinados, sentamos quase sempre no fundo e etc., mas a gente tem perseverado nessa aula, que tem passado pela bibliografia. Acho que o texto mais antigo da bibliografia dessa aula é de 2005, alguma coisa assim. Mas a média são textos de 2020, de modo geral. E quando a gente estava conversando sobre a organização desse evento, o Vanderlei falou assim: olha, eu quero falar do futuro. Aí eu falei: então tá ótimo, agora você vai falar do nosso plano para pós-graduação, para a educação, para a universidade, para os próximos 50 anos. E nada melhor do que encerrar esse momento com a fala do Vanderlei. Eu acho que esse é um evento que, evidentemente, tem um lugar de memória, de constituição, catalogação dessa memória, mas eu acho que o tempo todo a organização, a diretoria, os professores, alunos e funcionários envolvidos estavam pensando: bom, a gente precisa organizar essa memória para que ela tenha um lugar e para que agora a gente possa, com mais tranquilidade, começar a pensar o futuro da casa diante desses novos desafios que eu imagino que ninguém aqui pensou que ia encontrar há uns 5, 10 anos atrás de novo, né? Enfim. Obrigado. E é isso. Bom, obrigado, Vanderlei. Fala, sua. Bem, eu quero agradecer muito aos organizadores desse evento, em particular Luiz, Paulo, Christian, e tem uma moça que eu esqueci o nome, lamentavelmente, hein? Marlene, e em especial você, Luiz, pela atenção, gentileza enorme com que você me tem tratado. Aliás, tenho recebido, desde que me afastei temporariamente, né, dos campos de futebol, e tendo voltado agora, neste curso, sempre recebi por parte dos colegas que aqui deixei, tanto os mais antigos quanto aqueles que conheço das novas gerações, não sei se de todos, mas dos que conheço, a maioria deles tenho recebido sempre também uma atenção que comove.
Todavia, o motivo o tema, o título desta apresentação, desta conversa, surgiu de uma brincadeira. Porque havia me convidado como... foi a 11ª entrevista que eu daria sobre a formação do EUPERJ, a minha autobiografia, essas coisas todas. Acontece que eu já não aguentava mais, porque só me procurava para falar do passado. E eu não tinha mais o que falar do passado. Eu comecei a inventar, eu sabia que eu estava mentindo. Então, nas últimas entrevistas, tem muito fake news. Vocês que se virem, porque eu não aguentava mais falar sobre isso. Eu estive no passado, mas estou aqui agora, né? De modo que eu quero falar sobre outras coisas. Então, surgiu, não quero falar sobre o passado, falar sobre o futuro. Mas aí assumiu uma característica realmente um pouco mais solene, que eu espero que vocês desvistam a solenidade do título dos próximos 50 anos, que não sabemos nem se haverá 50 anos daqui a 50 anos. Então, mas eu havia tomado algumas notas apenas para uma conversa um pouco mais doméstica, digamos assim, né? Entre colegas, etc., com algumas preocupações que tenho tido em relação às nossas disciplinas e alguma coisa em particular aqui ao IESP. E agora fiquei, como nas primeiras aulas que dou, acredito que todos, a primeira aula mesmo, né, quando já saem 20 anos de experiência, a primeira aula sempre é um pouco tensa, sempre a gente fica um pouco... Eu fico medroso, de modo que eu estou intimidadíssimo, fiquem sabendo disso. Mas eu tentei apreciar o que vem ocorrendo nas nossas disciplinas. Quando eu digo nossas disciplinas, porque eu leio sociologia, leio política, antropologia, o que calha, né? Ou o que é necessário para o que eu estou fazendo. Avaliando o que eu tenho encontrado nesses últimos 10, 20, 30 anos, é algo que é preocupante, porque a quantidade de livros, a quantidade de publicações, de toda a natureza, livros na internet, Kindle, book, todo tipo de publicação, a quantidade cresce malthusianamente, quer dizer, geometricamente. E a quantidade de livros realmente interessantes é bastante inferior, e de uma porcentagem cada vez menor, na minha experiência particular. Com a obrigação de dar cursos, e com o fato de que eu gosto de estudar, eu leio bastante para tentar ficar atualizado, como todos nós fazemos. Mas eu sou um pouco obcecado, né? E realmente eu estou praticamente já próximo do número de volumes da minha biblioteca atual, igual aquela que eu dei para cá. Então, eu vou lendo. E notei, e tenho notado, que para você se atualizar e, portanto, você fazer uma seleção daquilo que você vai transmitir aos seus alunos, aquilo que você vai difundir, quer dizer, na sua posição de professor, portanto, de difusor de ideias científicas, de teorias apropriadas, que estejam sendo formuladas em qualquer lugar do mundo, você tem que ler os livros e as publicações que você não leu ainda. Eu me guio por quê? Eu me guio pela editora, eu me guio pela resenha que, eventualmente, a gente lê no New York Review of Books, Time Literary Supplement, todos esses a gente lê, eu leio, né? Então, eu me guio por esses indicadores, quando não conheço o autor, evidentemente, e quando conheço o autor, também tento ler. E, digamos assim, a estante dos livros, que eu certamente não vou indicar e sugerir a ninguém, cresce de uma velocidade muito maior do que os livros que eu seleciono para colocar nos meus cursos. Isso não é de hoje, né?
Então, o que isso eu escolhi para colocar como nota, para conversar com os meus colegas, né, e com os próximos colegas, que são os estudantes, porque tem um impacto muito grande na nossa atividade profissional privada, que não é pública. Porque o que aparece como público é aquilo que nós destilamos da nossa atividade privada, daquilo que nós investigamos, lemos e descobrimos, para transmitir. Então, a nossa atividade como professor tende a ser bastante mais pesada, exigindo muito de nós, e isto tem uma implicação financeira. Porque, exceto se você utiliza sempre aquelas... Eu nem não sei fazer, mas tem gente que sabe fazer e faz por mim, né? Coloca, você reduz o dispêndio. Estou falando de coisas muito pé no chão, mas isso é porque isso é a nossa vida. Eu quero falar sobre a nossa vida, ou melhor, a minha vida, no mínimo na minha vida orçamentária e privada, de tempo, de atenção, de estudo, de esforço, como tem sido e como será daqui para frente, na tendência que eu tenho visto. Olhando para trás, há uma outra evidência em relação a esse mesmo assunto. É que se nós formos examinar, e vocês fizeram um levantamento de todos os programas de curso e as suas bibliografias, vocês verão que, no espaço de 30 anos, agora está ficando cada vez menor, aqueles autores que eram imprescindíveis de todos os estudantes lerem e todos nós lemos, desaparecem com extrema frequência. Tende a crescer o número de autores absolutamente indispensáveis, que são, na verdade, moda. Isso sempre existiu. E sempre foi um peso para nós, e é um peso para nós, distinguir o que é moda daquilo que efetivamente é necessário para a formação de um profissional na área de ciências sociais. O José Maurício citou vários aqui em algum período da organização da área de sociologia eram importantes, etc., e que agora não participam mais dos sílabos, né? E citou vários. Alguns deles, Zé Maurício, eu não compartilho a sua opinião, não sei se é essa, de que deviam constar. Tal posta não devia constar, para mim não devia constar de nada, nem consta mais, nem consta. Ninguém sabe quem foi tal quanto passo. Metade das pessoas não sabe. Alvin Goldner, ninguém sabe quem foi. George Romans, que era um competidor de tal quanto Parsons em Harvard, esse, então, desapareceu. Eu poderia citar vários, inclusive na primeira década e meia de existência do IUPERJ, era absolutamente indispensável estar na lista, senão os estudantes não iam ao curso. Chamava Nikos Poulantzas. Nikos Poulantzas era simplesmente um idiota, mas como era um idiota marxista, né, era absolutamente indispensável você colocar isso para ser discutido, até porque, durante os primeiros 10 anos dessa instituição que vocês herdaram, era uma instituição difamada, era uma má casa. Aqui era uma casa de tolerância, onde se discutia funcionalistas, não materialistas, positivistas, e os professores, idem, estavam todos vendidos à Ford ou, eventualmente, ao governo militar. Não tinha saída, ninguém efetivamente era inocente. E isso provocou um fenômeno que vocês, possivelmente, certamente não conhecem, é que os estudantes, como não tinham alternativa de pós-graduação, faziam a pós-graduação aqui, sob protesto. Desde o primeiro dia em que assistiam ao primeiro curso, quando faziam a pós-graduação, sob protesto, e saíam falando mal. Os nossos primeiros doutores são os piores, atual também. Dedurei agora. Com licença.
Bem, eu fico me perguntando, nas nossas partituras, né, nas nossas literaturas atuais, até onde nós ainda estamos submetidos aos ditames da moda e até onde temos coragem de efetivamente desprezar autores que devem ser desprezados, que nós privadamente até sabemos disso, mas pela pressão dos diversos cursos de pós-graduação, eventualmente somos obrigados a colocar para debate. Esta é uma questão que efetivamente é séria, porque tem a ver com o prazo de vigência do conhecimento que nós transmitimos aos nossos estudantes. Por quanto tempo eles serão profissionais atualizados, por quanto tempo eles serão profissionais efetivos, eficientes e de valor, e, sobretudo, criador. Não é? Porque os nossos programas, os nossos e todos os programas de pós-graduação, têm por vista não apenas a difusão do conhecimento existente, o mais avançado possível, e isso nós sabemos que cada vez é mais difícil, pela velocidade com que as teorias se tornam obsoletas. E depois eu falo um pouquinho sobre isso quando falar sobre introdução ao século XXI, se eu chegar lá. Não ao século XXI, que eu já estou, mas no ponto. Eu estava onde? Eu estava... Ah, sim. É assim. Tem a face da difusão de conhecimento, que é a nossa obrigação, e a outra, que não depende só de nós, é de estimular e ser capaz de criar no doutorando uma capacidade de investigação e de teorização própria, ser capaz de produzir, mesmo que modesta, mesmo que em termos médio alcance ou em termos de temática modesta, mas é indispensável que nós, segundo a concepção dos programas de pós-graduação no Brasil e no mundo, a criação de estoque de capital humano de alta qualificação. Isso significa ser capaz de produzir, ser capaz de criar. Bem, em relação a isso, agora eu vou entrar um pouco no nosso quintal. Fiz uma vez, já tem muito tempo, mas se fizer agora, acontecerá algo parecido, porque eu fiz com 3 ou 4 sílabos. Nós, até agora, produzimos quantos doutores? 500 e alguma coisa. Muito bem. Desde que nós tínhamos produzido apenas 10 doutores, até hoje, sempre os nossos doutores não comparecem nos nossos sílabos. Nós formamos doutores que não têm qualificação, segundo nós mesmos, para constarem das nossas bibliografias. Para que servem essas teses? Essas teses têm qualidade, porque supostamente são teses que produziram conhecimento. Se produziram conhecimento, eles devem ser difundidos e não ficar na nossa arqueologia das teses. Este é um problema que o IUPERJ e o IESP têm desde sempre. É evidente que eu não sei, nunca fiz esse estudo comparativo, quantas teses aprovadas pela USP fazem parte dos sílabos, dos programas, das bibliografias, dos diversos cursos. Sabemos que eles publicam mais, porque tem mais recursos, tem mais editora, tem mais mercado, então sabemos que as teses de algum valor que os programas de pós-graduação da USP produzem, vários se transformam em livros, mas não sabemos quantos mais fazem parte do Museu de Teses da USP. Né? Um estudo comparado aí, para quem gosta de fazer essas metrificações, poderia ser feito. Apenas, mesmo que comparativamente sejamos
em melhor lugar, acho que é algo que precisamos pensar a respeito. Qual é o destino das teses produzidas pelos nossos doutores? Porque se elas não são dignas de figurar nos nossos sílabos, não podiam ter sido aprovadas, né? Se foram aprovadas, têm que ser aproveitadas. Um dos raros professores que aproveita algumas das teses aqui, que eu consegui identificar, foi Luiz Machado. Luiz Machado. E também Zé Maurício. Zé Maurício, de vez em quando, coloca nos seus de nenhum outro professor encontrei do que eu examinei. Listas que eu examinei. Não por policiamento, porque isto é uma investigação que eu estou fazendo. Como é que a ciência social está se desenvolvendo no Brasil? Que diabo de doutores, que conjunto de doutores são esses, financiados com recursos públicos? Porque imagina alguém na FAPERJ, na Open Mind, seja lá onde for, né, fossem analisar os nossos pedidos, tendo em vista qual tem sido a eficácia desse investimento que nós temos feito ao longo do tempo, porque isso é muito dinheiro, gente. Tem sido muito dinheiro. Agora nós estamos pedintes, mas tem sido muito dinheiro. Muito dinheiro. Qual tem sido a eficácia dessa nossa profissão, dessa nossa pós-graduação? Isso é alguma coisa que tem que ser feita por nós antes que outros façam. Um outro aspecto da evolução próxima das nossas instituições tem a ver com a salvação da lavoura, que foi a adoção do Unitão e o PERJ pela UERJ, né? Isso, obviamente, salvou o programa, salvou a instituição e permitiu a continuidade numa questão que era básica, que é a questão do salário das pessoas. Mas aqui eu queria mencionar algumas coisas, porque a narrativa desses 50 anos varia de autor para autor, e porque tem pequenos detalhes, né? Então, algo que, por conta do fim das relações entre o IUPERJ e a Universidade Cândido Mendes, que foi totalmente deteriorada, um desrespeito absoluto, etc., se pensa que no passado desta deterioração foi assim também. Não era, não. Não era por uma razão muito simples. Primeiro, a Forte ficou anos e anos pagando a instituição. Não era a Universidade Cândido. Anos e anos. Quem pagava a instituição era a Fundação Forte. Hein? Mas é outro capítulo. Você está em introdução no século XXI, você já está onde? 22? Espera lá. Então, depois foi quem foi que fez aqui? Foi o Zé Maurício, fez aqui o elogio do Luiz Manuel, com toda a razão, que foi também espetacular. Mas antes, teve o senador chamado Breno da Silveira, da FINEP, que foi quem sustentou o IUPERJ durante muitos e muitos anos. Então, foram muitos anos antes de começar a relação tensa entre o IUPERJ e a Cândido Mendes. Eu não sei por que eu falei isso, acho que foi só para chatear o João, mas deixa eu ver. Não, desculpe. É porque essa passagem, que graças a um esforço e um trabalho espetacular de Carlos Antônio, Zé Maurício, César, enfim, o Jairo Nicolau, foram fundamentais para realmente conseguir uma boia fantástica, que foi essa inserção do IESP à universidade. Porém, meus caros, pode ter um custo elevado, se não prestarem atenção. E vou dar como exemplo o Departamento de Ciência Política da UFMG. Eles foram criados exatamente como o IUPERJ, até um pouquinho antes, 1 ou 2 anos antes, com dinheiro da Ford, mandando
bolsistas em número superior ao que mandou para o UPERJ se formarem no exterior, voltaram, continuaram a ser financiados pela Fundação FOR, quando voltaram e criaram o seu programa de pós-graduação, e nós éramos uma instituição no ar, né, sem essa segurança institucional, constitucional, organizacional, que está vinculado à universidade pública, portanto, no orçamento da República, sempre sobre nós pairava o problema de como vai ser o futuro, né? Que ficou, como se viu, complicado. Mas quando ele se complicou, ele já tinha prestígio para conseguir a solução, porque senão não teria tido a solução. Ninguém compra uma instituição do jeito que foi comprado, sem valor, né? O que foi comprado foi o prestígio da instituição. E esse prestígio foi feito durante um período em que ela não pertencia a universidade nenhuma. Onde está o Departamento de Ciência Política de UFMG? Por quê? Porque é público. Por quê? Porque está todo mundo assegurado, exceto quando a UERJ deixa de pagar. E agora, mas isto é uma situação excepcional, mas o fato é que o desempenho do UPERJ, comparativamente ao desempenho do Departamento de Ciência Política da UFMG, e não é por conta das pessoas, no sentido em que as pessoas daqui foram mais criadoras, inteligentes, etc. Não, é porque era impossível parar de trabalhar aqui, era impossível parar de produzir, era possível parar de prestar contas, sem o que não teríamos recursos para poder nos manter. Isso não existe numa instituição pública, não existe mais aqui. Há um perigo nisto, há um perigo de que uma instituição de ensino e pesquisa pública está atenta permanentemente com o conformismo, com a desatualização. Eu não sei se, em algum momento, não seria o caso de cada um de nós fazer uma revisão do que vem ensinando, se o que estamos ensinando é aquilo que efetivamente já poderia ser ensinado, né? E aqui é que entra o século XXI. O que eu estou tentando fazer é simplesmente entrar numa seara em que o que será ciências sociais no futuro, eu não faço a menor ideia. Agora, posso dizer que, cooperianamente, que não será isso que é agora, né? Como é que eu tenho a ousadia de dizer uma coisa dessa, me expondo? Primeiro, porque eu vou estar morto. Não importa. Se eu estiver errado, não tem importância nenhuma. Então, eu faço previsões à vontade agora. À vontade. Só daqui a 10 anos, 10 anos em diante, eu faço previsão à vontade. Mas não só por isso. Não só por isso, não. Por isso, não, quero dizer. Mas porque é o que eu estou encontrando como literatura pertinente, e depois de gastar o dinheiro que gasto, lendo uma porção de porcarias de pessoas absolutamente, no momento atual, de elevado prestígio, e cito logo um que inventou agora a destruição do capitalismo e do livre mercado, que foi trazido aqui pela Casa das Garças, né, e apresentado na Academia Brasileira de Ciências, né, o economista, não o economista, esqueço o nome dele agora, mas não tem importância. Hein? Não. Não, isso tem um ano mais ou menos. Mas o livro já chegou. Eu comprei, o homem disse que vai acabar com o mercado, tem uma teoria que o Edmar Baixa discute, conversou comigo na mesa, disse, o cara acaba com o mercado. A proposta dele é que acabar com a propriedade da seguinte maneira: você aluga, não tem mais dono, tem rentista, você aluga a fábrica, aluga os instrumentos, e não diz de quem. Não diz de quem ele vai alugar isso para pagar. Ele não diz quem é que investiu para criar essa maquinaria. Não diz quem é que vai investir em ciência e tecnologia para fazer o progresso da ciência. Nada disso está lá. Porém, é isso que eu digo, de ler, gastei o dinheiro, joga fora. Tá? Porque
a sobrevida dessa fama é de uns 5 anos no máximo, não terá mais do que isso. Então, enfrentando essa problemática nova, qual é a problemática nova? Uma que vem me preocupando há algum tempo, que é essa revolução tecnológica. Nós estamos vivendo, a meu juízo, o fim da sociedade industrial. Não é uma fase do desenvolvimento do capitalismo tal como era. Ele pode até vai continuar o capitalismo, mas a sociedade industrial, no que ela tem de estrutura, de estratificação, no que ela tem de processo produtivo, no que ela tem de mercado de emprego, já está sendo um problema. Já está sendo um problema. A difusão do sistema industrial pelo mundo inteiro levou 150 anos. Levou 150. Esta nova forma este novo modo de produção, nova forma de produzir materialmente a vida, vai levar muito menos tempo para se difundir. Isso cria... É uma tecnologia, sim, poupadora de mão de obra, poupadora de trabalho, sim. É uma tecnologia que atinge a estratificação social diretamente. É uma nova sociedade cuja lógica, cuja dinâmica, cuja distribuição de paixões, né, é muito diferente, completamente diferente. A sociedade industrial acabou, a fábrica acaba. Né? A fábrica, esta característica, desaparece. O mercado de trabalho, as relações de trabalho, enfim. Lendo isso, ou me interessando por essa questão tecnológica, já de algum tempo, é que eu estou vendo como é que as ciências sociais, o equipamento nosso, convencional não no mau sentido, o melhor equipamento nosso, atual, será insuficiente para administrar os problemas sociais, sociológicos, políticos, que esta nova sociedade está criando. Assim como os pensadores da sociedade comercial, antes da sociedade industrial, falavam para o mundo que desapareceu. E, portanto, eles não tinham mais nenhuma forma de aplicação. Se eu posso dar o nome dos autores, que podem fazer, eu não vou fazer isso, esse snob, mas eu estou simplesmente horrorizado com o tipo de lógica, o tipo de acumulação que está ocorrendo no mundo inteiro. E mais ainda, ou em acréscimo, com o fato de que o Brasil está fora completamente, e venho dizendo isso em entrevistas, o Brasil vai ser o criado do resto das nações, de várias nações, no século XXI. É um absurdo. E isso não é de hoje, mas o que estão fazendo agora, então, é um suicídio de um país, de uma nação, né? Continuando dessa maneira. Mas não é de hoje, já vem de algum tempo essa falta de preocupação com um investimento de ponta, investimento naquilo que tem que ser investigado. E por isso é que saí lá dos meus cuidados, meu caro Luiz, meu caro João, meus amigos, meus colegas, já estava lá com minhas literaturas, minhas séries, meia-noite, 1h da manhã, excelente, e comecei a ler essas besteiras e fui obrigado a ler, começar a ler e ficar. O que me trouxe a fazer este curso de extensão foi, você falou muito bem da inquietação, falando bem disso, né? É muito ruim, né? Você ficar inquieto o tempo todo é muito ruim. Eu não fico inquieto o tempo todo porque eu vejo série, mas fico inquieto o suficiente para me mobilizar e propor, como propus, esse curso. E esperando fazer outros, porque a nossa disciplina tende a contribuir muito pouco na sua formatação atual. Aquilo com que nós nos preocupávamos, agora são engenheiros que formularam teorias as mais estapafúrdias, como deverá ser
o mundo no futuro, com toda a capacidade tecnológica futura causará. Então, eu não assisti às sessões anteriores aqui, mas tive noção que foram bastante bem-sucedidas, foram levantadas, tudo bem. Eu não achei melhor não assistir, porque ficaria muito emocionado, certamente, por ver essa coisa. E eu queria ficar tranquilinho para poder conversar um pouco mais calmo, porque, afinal, eu acabei não conseguindo ficar, mas para dizer o que, se eu estivesse aqui, se eu fosse colega de vocês, com a idade de vocês, eu estaria fazendo exatamente isso que eu estou fazendo. Eu acho que, não que todos devam fazer isso, cada um vai estar no seu pedaço, mas a nossa pauta de problemas tem que ser atualizada, ela tem que ser modernizada, ela tem que estar... porque este governo acaba, ele acaba, mas o país não acaba. Então, nós temos que preparar a gente, temos que nos preparar para um outro tempo. Evidentemente que isso não impede que façamos o que pudermos para que esse governo funcione, faça o menos mal possível. Mas, independente disso, como professores, né, nós temos que inquietar os alunos, nós temos que fazê-los ficar nervosos, entende? Não dormirem, entende? Tem que não dormirem. Entende? E mais, parar com essas teses que não vão para o currículo, para as bibliografias dos professores. Exijam que eles ponham na bibliografia. E vocês vão ouvir as respostas, por que eles não estão na bibliografia. E os senhores professores, meus colegas, tratem de produzir doutores que vocês mesmos ponham nas suas bibliografias. Né? E façam como o Luiz Machado e como o Zé Maurício. Porque na temperatura atual, né, temperatura e pressão atual, a nossa equipe, né, ainda é do balacobaco. Agora, temos que ver para onde nós estamos indo. E aí é um problema de estratégia institucional, ademais de pessoal. O que eu puder contribuir, enquanto estiver por aqui, eu sou de vocês. Um grande abraço, muito obrigado. Eu tinha planejado inicialmente não abrir para pergunta, mas vai ser difícil. Então, assim, eu vou colher algumas poucas perguntas, porque também 2 dias intensos, e o Vanderlei responde a que eles quiser, evidentemente. 6, 7, 8, brincadeira. Elisa, Carlão, Argelina. Eu não sei se a situação do Brasil é muito pior que a dos outros, mas, pelas minhas funções atuais, eu circulo muito com ciência em geral. E eu vejo, mais que nunca, os cientistas que a gente chamava de exatos, muito interessados em ciências sociais, procurando parcerias, e vejo muito mais dificuldade dos cientistas sociais ou disposição de se juntar nessas parcerias, seja para falar de aquecimento global, inteligência artificial, no que for, ou mesmo nas coisas rotineiras que a gente fazia, a gente continua com muita dificuldade de dialogar, quando, da parte deles, tem mais do que nunca interesse nas ciências sociais. Não, Vanderlei, eu achei fantástico, sempre bom ouvir você, né, com esse entusiasmo todo, mas é mais do que isso até, porque, por exemplo, eu acho que as nossas ciências sociais, a gente talvez vai ter que fazer parceria com as pessoas de outras áreas, mais ainda, porque a fronteira implica também, por exemplo, em usar novas fontes de dados que estão disponíveis aí, que são fantásticas. Quem está, por exemplo, na minha área de estratificação, as pessoas que estão trazendo contribuição estão usando Big Data, é para falar de todas as universidades nos Estados Unidos, é para falar... Então, é uma coisa que a gente está
ficando atrasado também nesse ponto aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, na área de educação, sociologia da educação, a gente tem os bancos de dados que são produzidos no Brasil, eles podem ser linkados. Então, por exemplo, hoje em dia é possível, nos dados de educação no Brasil, você ver desde o garoto, a nota do garoto no primário, até o que a nota dele na universidade, até entrar no mercado de trabalho. Você tem como linkar isso, mas só que não é possível. E existe essa possibilidade em vários lugares. Então, acho que a gente tem que se abrir para também esse lado, né? Não só tem que capturar os legisladores, tem que começar a usar isso para pressionar, expor publicamente, expor. Exato. G, você quer fazer? Não? Eu concordo muito com isso que você colocou, porque é uma coisa que me inquieta, assim, tanto essa coisa de uma formação muito escolástica e que, tudo bem, a gente precisa de rudimentos para poder criar competentemente, mas que pensa muito numa lógica, digamos, de arroz com feijão. Mas tem um problema também do perfil, de uma mudança de perfil na atividade intelectual, porque antigamente o doutorado era pensado quase como topo de carreira, e hoje ele é a porta de entrada para que a gente consiga ter emprego. E isso gera uma mudança no perfil da nossa produção, que eu acho que responde muito, por exemplo, essa ineficiência que você está colocando. E aí eu queria ouvir de você, porque eu concordo no mérito do seu argumento, mas do ponto de vista prático, como é que a gente consegue coletivamente pressionar as instituições para mudar, para tentar mudar ou flexibilizar um pouco o que é hoje o perfil do doutorado? Bom, era isso. Vanderlei, só um comentário assim, da maneira como você pôs, parece que é uma questão que é cultural, atitudinal dos professores de não colocar os livros dos alunos na prateleira. Eu não discordo que haja um complexo de vira-lata entre nós, que a gente precisa realmente de colonizado, isso tem mesmo. Mas eu acho que existe uma questão estrutural para além disso, que é o tempo de formação, que é muito curto. Ou seja, o aluno entra... E eu estou falando do ponto de vista de uma política pública, a gente tem que sempre fazer ou pensar nela pensando em médias, não é verdade? Então, eu acho que ainda a nossa pós-graduação ou o nosso sistema acadêmico como um todo, acaba sendo muito aristocrático. Por quê? Como o aluno tem muito pouca formação na pós-graduação, ele tem 3 semestres aqui, que é uma das pós-graduações que mais faz formação. Aqui. Então, no doutorado quase não tem nada. Então, você imagina uma pessoa que saia da graduação com 3 semestres de curso, 9 cursos, mais 2 do doutorado, 10 cursos, ele vai escrever um livro, uma tese fantástica. As pessoas que conseguem fazer isso são as pessoas que têm uma super formação já, ou entram bem nascidos, bem educados, ou que são muito inteligentes, ou que são muito esforçados, ou seja, só gente acima da média. Isso que eu quero dizer. Ou seja, a média da política pública, com a estrutura que a gente tem, não tende a produzir grandes livros. Eu acho que... Porque, olha, eu fiz boa parte da minha formação de pós-graduação no exterior, né? Já vi outros sistemas. Eu acho que a qualidade humana é mais ou menos a mesma na toda a Terra, na verdade, né? Então, o que muda muito é a estrutura mesmo. Eu vejo, quando você tem uma estrutura de formação obrigatória muito maior, muito mais densa, as pessoas, de fato, produzem, em média, coisas mais densas também. Então, descontando, obviamente, o complexo de vira-lata, que realmente é uma coisa que a gente precisa tentar se curar. Está difícil ultimamente, né? O cara falando I love you para o presidente dos Estados Unidos, abraçando a bandeira americana, mas Vou fazer uma pergunta também. É uma coisa que eu acho que todo mundo sente, que é o fato de que existe uma crise, tem uma coisa morrendo e a gente não sabe muito bem o que ainda vai nascer. E que as agendas de pesquisa têm que ser modificadas. Eu tenho me dedicado a pensar em metodologias que identificam as agendas de pesquisa de determinados corpos, né, artigos e etc. Mas quando a gente pensa nesses temas, também tem um problema de que a velocidade da mudança é muito grande. Então, às vezes, você fala assim, agora é isso, eu vou pegar isso daqui. Então, por exemplo, vamos pegar um tema para ficar num tema bem específico, nacional, que foram nosso tema, né, das ações afirmativas, mobilizaram todo mundo tinha uma opinião, todo mundo assinou um manifesto, tinha 10 artigos todos os anos sobre isso, de repente a coisa se consolida e... Existe uma produção importantíssima hoje sobre ações afirmativas, mas esse tema que se imaginou que seria estrutural, que daria... Se a gente pensar a quantidade de temas que há 5 anos atrás todo mundo estava achando isso vai super bombar, e hoje a gente não sabe mais. Então, eu entendo que a gente tem que refletir sobre as agendas, mas essa reflexão sobre as agendas é muito frenética, né? É uma característica dos momentos de crise, essa sensação de que algo está errado, mas... Qual instrumental você usa? Ou seja, que investimentos você acha
Esse é o ponto que eu queria te ouvir. O que você acha que está aí de agenda dando sopa e que você acha que é mais duradoura e que não é uma coisa assim relacionada a uma mudança efêmera? Tudo bem? Acho que tá bom, né? Perguntas fáceis. Você tem? Duradoura não tem. Exatamente. Tem, claro. Não. Quem? Você quer? Parece uma resposta fácil, mas não é. É porque essa condição não é atual. Esse tipo de problema sempre existiu, né? Então, porque também parece resposta fácil, João, sempre foi na média, mas a média, o que era oferecido, não dificultava aqueles que não eram da média se beneficiassem. Porque uma média, algo que é só para a média, média, tem média, tem que ter dispersão, né? Tem que ter dispersão, né? Então, tem que ter a oferta, tem que, embora considerando a média, que não seja, que tenha algo que quem está acima da média se beneficie, né? Isso é uma questão de ajustamento, de coisa. Eu entendo o argumento, né? Mas, bom, aí vem a coisa, né? Nós estamos, vocês querem uma ajuda para fazer o bolsonarismo, que a CAPES está exigindo, né? Bom, então, ela que falou, né? Bom, muito bem. Então, muito bem. Então, a questão é a seguinte. Então, nós... CAPES, se a gente não fizer isso, a CAPES reclama com a UERJ não paga a gente. Então, nós temos que fazer. Olha aí o peso da coisa pública, Tem que violar a regra, tem que pressionar e violar a regra. Tem que violar a regra, nem que seja clandestinamente. Tem que violar a regra. Sempre se violou, tem que se violar a regra. E quando se pressiona legislador, pressiona a CAPES, viola a regra, e daí? Faz um mestrado clandestino. É fácil fazer um mestrado clandestino. Garanto que teria mais sucesso. Olha, vamos estudar outra coisa. Para com esse negócio de tal quanto passo. Deixa eu lá com você. Ou Pulâncias. Eu botei o nome de Pulâncias num cachorro meu, só de vingança. Me obrigavam, nunca pus no meu curso, agora me chamavam de tudo, pelas costas, né? Queriam Pulâncias. Era um inferno, na década de 70, inferno. Obrigado. Vamos tomar champanhe, vamos beber. Gente, a gente vai ter o coquetel agora. Já falei demais também na outra mesa, queria só registrar duas coisas muito rápidas. Primeiro, a importância de uma pessoa que infelizmente está ausente, que é o professor César Guimarães, que já foi lembrado em outros momentos, mas, enfim, eu acho que a gente pode mandar esse vídeo para ele depois, né? Aproveitando para fazer uma justiça histórica, eu não sei se vocês sabem, mas esta casa aqui, que todo mundo fez, isso foi conquista quando era diretor, César Guimarães. Foi. E uma última coisa, a gente já falou aqui dos professores, dos alunos, falamos dos funcionários, mas eu acho que a gente talvez não tenha dado a devida ênfase, a importância dos funcionários do antigo IUPERJ, do atual IESP, para toda a nossa qualidade. Eu vou falar uma anedota biográfica também, já falei uma, vou falar outra. Eu me lembro que uma vez eu cheguei aqui para pedir um documento, e eu cheguei na secretaria, a secretaria estava atabalhada e falou assim, não vamos poder fazer, você vai ter que voltar amanhã para pegar. E eu falei assim, alguém acostumado com burocracia, eu falei, voltar amanhã vai estar pronto? Só amanhã. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer esse... Fingi que eu estava nervoso. É isso, obrigado a todas e a todas, e até os próximos 50 anos.